Está bem, dissera consigo o padrinho. Ele já sabe ler alguma coisa e escrever. Deixo-o para fazer-lhe à vontade algum tempo na sé, para que também tome mais amor àquela vida, e depois, apenas o vir com o juízo mais assente, hei de ir adiante com a coisa. Foi em consequência procurar aquele sacristão da sé que dançara o minuete na festa do batizado, que era nada menos do que o pai do sacristãozinho com que o nosso pequeno travara amizade para arranjar o afilhado que não queria outra igreja que não fosse a sé. Felizmente pôde ele ser admitido. Com a prática que tivera dos dias de gazeta, aprendera pouco mais ou menos todo o cerimonial que é mister é um sacristão. Ajudar a missa já ele sabia. As outras coisas aperfeiçoou-se em pouco tempo. Em poucos dias aprontou-se e em uma bela manhã saiu de casa vestido com a competente batina e sobrepeliz e foi tomar posse do emprego. Ao vê-lo passar a vizinha dos maus agouros, soltou uma exclamação de Ao vê-lo passar, a vizinha dos maus agouros soltou uma exclamação de surpresa a princípio, supondo alguma asneira do compadre, porém, reparando, compreendeu o que era e desatou numa gargalhada. E que tal? Deus vos guarde, senhor cura, disse fazendo um cumprimento. O menino lançou-lhe um olhar de revés e respondeu entre dentes: Eu sou cura e hei de te curar. Era aquilo uma promessa de vingança. Dá-se, continuou a vizinha consigo mesma. Aquilo na igreja é um pecado. Chegou o menino à sé impando de contente. Parecia-lhe a batina um manto real. Por fortuna, houve logo nesse dia 2 batizados e um casamento, e ele teve assim ocasião de entrar no pleno exercício de suas funções, o que começou revestindo-se da maior gravidade deste mundo. No outro dia, porém, o negócio começou a mudar de figura, e as brejeiradas começaram. A primeira foi em uma missa cantada. Coube ao pequeno o ficar com uma tocha e ao companheiro o turíbulo ao pé do altar. Por infelicidade, a vizinha do compadre, a quem o menino prometera curar sem pensar no que fazia, colocou-se perto do altar junto aos dois. Assim que a avistou, o novo sacristão disse algumas palavras a seu companheiro, dando-lhe de olho para a mulher. Daí a pouco colocaram-se os dois disfarçadamente em distância conveniente, e de tal maneira que ela ficasse pouco mais ou menos com um deles atrás e outro adiante. Começaram então os dois uma obra meritória, enquanto um, tendo enchido o turíbulo de incenso e balançando-o convenientemente, fazia com que os rolos de fumaça que se desprendiam fossem bater de cheio na cara da pobre mulher. A cada passo, plastradas de cera derretida, olhando disfarçado para o altar, a pobre mulher exasperou-se e disse-lhes não sabemos o que. Estamos te curando, respondeu o menino tranquilamente. Vendo que não tirava partido, quis a devota mudar de lugar e sair, porém o aperto era tão grande que o não pôde fazer e teve de aturar o suplício até o fim. Acabada a festa, dirigiu-se ao mestre de cerimônias e fez uma enorme queixa que custou aos dois uma tremenda sarabanda. Pouco, porém, se importaram com isso, uma vez que tinham realizado o seu plano. 14. Nova vingança e seu resultado. A sarabanda que o mestre de cerimônias passara aos dois pequenos em razão do que haviam feito à pobre mulher não produziu, como dissemos, nenhum efeito sobre eles no sentido de os emendar. Não perdoaram, porém, a humilhação que sofrera a humilhação que sofreram diante da sua vítima e a vingança de que ela tinha gozado. Na primeira ocasião que tiveram, tiraram desforra, pregando também uma peça ao mestre de cerimônias. Foi o caso assim. O mestre de cerimônias era um padre de meia-idade, de figura menos má, filho da Ilha Terceira, porém que se dava por puro alfacinha. Tinha se formado em Coimbra,
Por fora era um completo São Francisco de austeridade católica, por dentro refinado sardanápalo que podia por si só fornecer a bocage e assunto para um poema inteiro. Era pregador que buscava sempre por assunto a honestidade e a pureza corporal em todo o sentido. Porém, interiormente era sensual como um sectário de Mafona. O público ignorava talvez semelhante coisa, porém, outro tanto não acontecia aos dois meninos que andavam ao fato de tudo. O mestre de cerimônias, fiado em que pele sua pouca idade, em que pela sua pouca idade dariam eles pouca atenção a certas coisas, tinha-os algumas vezes empregado no seu serviço, mandando recados a uma certa pessoa que, saiba o leitor em segredo, era nada menos do que a cigana, objeto dos últimos cuidados do Leonardo, com que vivia certo tempo em estreitas relações, salvando, é verdade, todas as aparências da decência. Chegou o dia de uma das primeiras festas da igreja, em que o mestre de cerimônias era sempre o pregador. Era no sermão desse dia que o homem se empregava, muito tempo antes, pondo abaixo a livraria e fazendo um enorme esforço de inteligência, que não era nele coisa muito vigorosa. Já se vê, pois, que ele devia amar o seu sermão tanto que quase rebentou de raiva em um ano em que, por doente, o não pôde pregar. Entendia que todos o ouviam com sumo prazer, que o povo se abalava à sua voz. Enfim, aquele sermão anual era o meio porque que ele esperava chegar a todos os fins, a que contava dever toda a sua elevação futura, era o seu talismã. E digamos, entretanto, que era bem mau caminho o tal sermão, porque se podia ele demonstrar alguma coisa, era a insuficiência do padre para qualquer coisa desta vida, exceto para mestre de cerimônias, em que ninguém o desbancava, pois foi nesse ponto delicado que os dois meninos buscaram feri-lo, e o acaso os favoreceu, excedendo de muito os seus desejos e esperanças e fazendo a sua vingança completíssima. Chegou, como dissemos, o dia da festa. Havia 3 ou 4 dias antes que o mestre de cerimônias não saía de casa, empregado em decorar a importante peça. Foi o nosso sacristão calouro encarregado de lhe ir avisar a hora do sermão. Chegou à casa da cigana onde o padre costumava a estar, bateu e, apesar de todas as recomendações que costumava ter, disse em voz alta: "O reverendo mestre de cerimônias está aí?" "Fale baixo, menino", disse a cigana de dentro da rótula. O que quer você com o senhor padre?" "Precisava muito falar com ele por causa do sermão de amanhã." Entra, disse o padre que o ouvira. "Venho dizer a disse o menino entrando, "que amanhã às 10 horas há de estar na igreja." "Às 10? 1 hora mais tarde do que de costume." "Justo", respondeu o menino, sorrindo-se internamente de alegria, e saiu. Foi logo dali dar parte ao companheiro de que o seu plano tinha saído completamente aos seus desejos, pois o que ele queria era que o padre faltasse ao sermão, e por isso, encarregando de lhe indicar a hora, a trocara e em vez de 9 dissera 10. Dispuseram-se as coisas, postou-se a música de barbeiros na porta da igreja, andou tudo em rebuliço. Às 9 horas começou a festa. As festas daquele tempo eram feitas com tanta riqueza e com muito mais propriedade a certos respeitos do que as de hoje. Tinham entrado alguns lados cômicos. Um deles era a música de barbeiros à porta. Não havia festa em que se parasse sem isso. Era coisa reputada quase tão essencial como o sermão. O que valia, porém, é que nada havia mais fácil de arranjar-se. Meia dúzia de aprendizes ou oficiais de barbeiro ordinariamente negros, armados, este com pistão desafinado, aquele com uma trompa diabolicamente rouca, formavam uma orquestra desconcertada, porém estrondosa, que fazia as delícias dos que não cabiam ou não queriam estar dentro da igreja. A festa seguiu os seus trâmites regulares,
Porém, apenas se foi aproximando a hora, começou a dar cuidados à tardança do pregador. Fez-se mais esta cerimônia, mais aquela, e nada de aparecer o homem. Despachou-se toda a pressa um dos meninos que não entrava na festa para ir procurar o padre. Ele deu 2 voltas pela vizinhança e veio dizendo que o não tinha encontrado. Subiram os apuros, não havia remédio. Era preciso um sermão, fosse como fosse. Estava assistindo à festa um capuchinho italiano que, por bondade, vendo o aperto geral, ofereceu-se para improvisar o sermão. Mas não fala a língua da gente, objetaram-lhe. Capisco, capisco, respondeu este. É da necessidade. Depois de alguma perplexidade, aceitaram finalmente os bons ofícios do capuchinho, e foi ele levado ao púlpito. Os meninos triunfantes sorriram-se um para o outro. Apenas apareceu o pregador ao povo, houve um murmúrio geral. Os gaiatos sorriram-se, contando já com o partido que dali tirariam. Para um bom par de risadas que dali tirariam para um bom par de risadas, algumas velhas prepararam-se para uma grande compunção ao aspecto das imensas barbas do pregador. Outras, menos carentes, vendo que não era o orador costumado, exclamaram despeitadas: renego! Deus me perdoe, pois aquilo é que prega hoje? Apesar, porém, de tudo isto, a atenção foi profunda e geral, animando a todos uma grande curiosidade. O orador começou. Falava já há 1/4 de hora sem que ninguém ainda o tivesse entendido. Começavam já algumas velhas a protestar que o sermão todo em latim não tinha graça, quando de repente viu-se abrir a porta do púlpito e aparecer a figura do mestre de cerimônias. Adiantou-se. Afastou com a mão o pregador italiano, que, surpreendido, parou um instante e entoou com voz rouca e estrondosa o seu Per Signum Crucis. Aquela voz conhecida, o povo despertou do aborrecimento, benzeu-se e se dispôs a escutá-la. Nem todos, porém, foram desta opinião. Entenderam que se devia deixar acabar o capuchinho e começaram a murmurar. O capuchinho não quis ceder de seu direito e prosseguiu na sua arenga. Arenga. Eu sei o que significa arenga, tá? É uma reza monótona. Foi uma verdadeira cena de comédia de que a maioria dos circunstantes ria-se a não poder mais. Os 2 meninos, autores principais da obra, nadavam em um mar de rosas. «Oh, miei cari fratelli!» exclamava por um lado o capuchinho com voz aflautada e meiga. «La voce della provvidenza!» «Semelhante às trombetas de Jericó!» roquejava por outro lado o mestre de cerimônias. «Piage al cor!» acrescentava o capuchinho. «Anunciando a queda de Satanás!» prosseguia o mestre de cerimônias. E assim levaram por algum tempo os 2, acompanhados por um coro de risadas e confusão, até que o capuchinho se resolveu a abandonar o posto, murmurando despeitado: «Che bestia per Dio! Dio! Ho! Wakatte moru no ka? Dio! Joseph!» Acabado o sermão, desceu do púlpito o mestre de cerimônias, já um pouco aplacado por ter conseguido fazer-se ouvir, porém ainda bastante furioso para vir protestando arrancar uma por uma as 4 orelhas dos 2 pequenos de quem desconfiava que partira o que acabava de sofrer. Chegou à sacristia, que estava cheia de gente, vendo os 2 meninos, investiu para eles e prendendo a cada um com uma das mãos pela gola da sobrepeliz. Então, dizia com os dentes cerrados, a que horas é o sermão? Eu disse às 9, sim senhor, pode perguntar à moça que ela bem ouviu. Que moça, menino, que moça? Disse o padre exasperado por estar tanta gente
e ouvir. Era para ser um Ali, né? A ouvir aquilo. Aquela moça cigana lá onde vossa reveia mamã estava. Ela ouviu, eu disse às 9. Oh! Disseram os circunstantes. É falso! Respondeu com força o mestre de cerimônias, largando os meninos para evitar novas explicações e dando satisfação aos circunstantes com protestos de ser falso o que os meninos acabavam de dizer. Entretanto, serenou o alvoroço, acabou-se a festa e o povo retirou-se. O mestre de cerimônias, o MC, né, sentado a um canto, pensava consigo: e que tal? Não ia perdendo o meu sermão deste ano por causa daquele endiabrado? Depois que o maldito menino entrou para esta igreja, anda tudo aqui uma poeira. Ainda em cima dizer à vista de tanta gente que eu estava em casa da cigana? Nada, vou dar com ele para fora daqui. Daqui para fora. E com efeito tratou de fazer com que os 2 meninos, ou pelo menos o mais novo, fosse despedido. Sem muito custo o conseguiu porque, por certo, não gozava ele de grandes simpatias. E o cara não goza, viu? Problema. Foi esta a pior peça que se lhe podia pregar. Ele estava como em um paraíso e expeliam-no dele. E depois a maldita vizinha, como não havia ficar satisfeita vendo-o despedido, e a madrinha que se opusera formalmente à sua entrada para a sé, tudo isto fazia-o desesperar. Não se tinha ele enganado em suas previsões. Apenas chegou em casa e que se soube pela vizinhança do que se tinha passado, a vizinha pilhando de jeito o compadre. Então, disse-lhe, eu não lhe tenho dito que aquilo tem maus bofes? Senhora, pelo amor de Deus, meta-se com a sua vida. Estou vingada. Pensava que a minha mantilha nova havia de ficar assim. O compadre retirou-se para evitar nova desordem. A comadre apenas soube também do sucesso, veio ter com o compadre para dizer-lhe: eu bem lhe digo, ele não serve para aquilo, é melhor pô-lo na Conceição. Lá há mais sujeição, olhe, eu podia arranjar isso com o tenente-coronel. O compadre, porém, não pareceu resolvido a aceitar o conselho. 15. Estralada. Apesar de tudo quanto havia já sofrido por amores, o Leonardo de modo algum queria emendar-se. Enquanto se lembrou da cadeia, dos granadeiros e do Vidigal, esqueceu-se da cigana, ou antes só pensava nela para jurar esquecê-la. Quando, porém, as caçoadas dos companheiros foram cessando, começou a renovar-se a paixão e teve lugar uma grande luta entre a sua ternura e a sua dignidade, em que esta última quase triunfava, quando uma descoberta maldita veio transtornar tudo. Não sabemos por que meio o Leonardo descobriu um dia que o rival feliz que o pusera fora de combate era o reverendo mestre de cerimônias da Sé. Subiu-lhe com isto o sangue à cabeça. Pois um padre, dizia ele, é preciso que eu salve aquela criatura do inferno, onde ela se está metendo já em vida. E começou de novo em tentativas, em promessas, em partidos para com a cigana, que a coisa alguma queria dobrar-se. Um dia que a pilhou de jeito. Um dia que a pilhou de jeito à janela, abordou-a e começou, ex-abrupto, a falar-lhe deste modo: você está já em vida no inferno, pois logo um padre... A cigana interrompeu. Havia muitos meirinhos para escolher, mas nenhum me agradou. Mas você está cometendo um pecado mortal, está deitando sua alma a perder. Homem, sabe que mais? Você para pregador não serve, não tem jeito. Eu, como estou muito bem. Não me dei bem com os meirinhos, eu nasci para coisa melhor. Pois então tem alguma coisa que quer dizer de mim? Hei de me ver vingado, e bem vingado. Não vou ler isso daqui, respondeu a cigana, rindo-se. E começou a cantarolar o estribilho de uma modinha. O Leonardo compreendeu que, falando-lhe no inferno e em castigos da outra vida, nada arranjava,
e decidiu dar-lhe o castigo mesmo nesta vida. Retirou-se murmurando: faço uma estralada, dê no que der. Poucos dias depois aconteceu que a cigana fazia anos. Segundo o costume, apenas apareceu este pretexto, armou-se logo uma função. Não nos daremos ao trabalho de descrevê-la. Em um dos capítulos antecedentes, já viu o leitor o que isso era. Viola, modinhas, fado, algazarra, e estava a festa completa. O Leonardo soube logo do que havia e jurou que esse seria o dia da vingança. Ser valentão foi em algum tempo ofício no Rio de Janeiro. Havia homens que viviam disso, davam pancada por dinheiro e iam a qualquer parte armar de propósito uma desordem contanto que lhe pagasse, fosse qual fosse o resultado. Entre os honestos cidadãos que nisto se ocupavam havia na época desta história um certo Chico Juca, afamadíssimo e temível. Seu verdadeiro nome era Francisco e por isso o chamaram a princípio Chico. Porém, tendo acontecido que conseguisse ele pelo seu braço lançar por terra do trono da valentia a um companheiro que era no seu gênero a maior reputação do tempo e a quem chamavam Juca, juntaram este apelido ao seu como honra pela vitória e chamaram-no daí em diante Chico Juca. Este homem era o desespero do Vidigal, tinha-lhe já pregado umas poucas, porém ainda não tinha sido possível agarrá-lo. Os granadeiros conheciam-no às léguas, porém nunca conseguiram pôr-lhe as mãos. Tendo levado todo o dia à espreita, o Leonardo viu entrar sorrateiramente o mestre de cerimônias pela volta de Ave Maria, quando ainda não tinha começado a função. Ah, nem esta noite quer perder, pois há de sair-lhe cara a funçanata. Saiu dali e foi direto procurar o Chico Juca, que era seu antigo conhecido. Achou em uma taverna defronte do Bom Jesus. O Chico Juca era um pardo alto, corpulento, de olhos avermelhados, longa barba, cabelo cortado rente, trajava sempre jaqueta branca, calça muito larga nas pernas, chinelas pretas e um chapelinho branco muito à branda. Ordinariamente era afável, gracejador, cheio de térios e chalaças. Porém, nas ocasiões de um sarilho, como ele chamava, era quase feroz. Como outros têm o vício da embriaguez, outros o do jogo, outros o do deboche, ele tinha o vício da valentia. Mesmo quando ninguém lhe pagava bastante que lhe desse na cabeça, armava brigas e só depois que dava pancadas a fartar é que ficava satisfeito. Com isso muito lucrava. Não havia taverneiro que lhe não fiasse e não o tratasse muito bem. Estava na porta da taverna, sentado sobre um saco, quando apareceu-lhe o Leonardo. Olá, mestre Pataca, disse ele, apenas o viu. Pensei que ainda estava de chilindró tomando fortuna por causa da cigana. É mesmo por causa desse diabo que te venho procurar. Homem, cabeçada e morro velho sei eu dar, porém fortuna nunca tive tal habilidade. Não se trata de fortuna, disse-lhe o Leonardo baixinho. Trata-se de pancada velha. Ui, temos dança? Vai-te embora. Tu não és capaz de armar um sarilho. Sempre foste um podre. Bem sei, eu não sou capaz, mas tu que és mestre disto? Eu? Então por que diabo, e onde queres tu que eu arme esse sarilho? Não te hás de arrepender, disse o Leonardo, batendo significativamente com os dedos no bolso do colete. O Chico Juca entendeu o verso, carregou o chapéu um pouco mais para o lado e pôs-se a escutá-lo com curiosidade. O Leonardo disse então que queria. Tratava-se nada menos do que de ir o Chico Juca nessa mesma noite, fosse como fosse, a função da cigana e de armar ali por alta noite uma grande desordem. Preveniu logo que o Vidigal havia de estar por perto, e assim apenas estivesse armada a história, era pôr-se ao fresco. A causa de tudo isto Leonardo não lhe quis explicar, e também ele não teve grande curiosidade de saber. Tratava-se de uma desordem, fosse qual fosse o motivo, estava sempre pronto. Assim, depois de se regatear um pouco o preço, chegaram os dois a um acordo e ficou tudo tratado.
Deixando o Chico Juca, o Leonardo foi procurar o Vidigal e deu-lhe parte do que naquela noite havia em casa da cigana e afiançou-lhe que a coisa acabava por força em desordem. Portanto, cumpria que o senhor Major por lá aparecesse para o que desse e viesse. Está bem, disse-lhe o Vidigal. Você quer tirar sua desforra? É justo. Lá hei de ir. E não precisava da sua advertência, pois já sabia que havia hoje por lá há anos e tinha intenção de aparecer. O Leonardo retirou-se contente vendo que seu plano saía às mil maravilhas e dispôs-se a gozar. Ele goza do resultado, pondo-se a espreitar de lugar conveniente. Começou a brincadeira. Já se tinha cantado meia dúzia de modinhas e dançado por algum tempo a tirana, quando o Chico Juca apareceu, e por intermédio de um conhecido, ele os tinha em toda parte, foi introduzido na sala e começou a observar o que se passava. Havia na sala um quarto cuja porta estava fechada. De vez em quando a cigana lá entrava, demorava-se um pouco e saía. Daí a pouco tornava a entrar levando consigo alguma das camaradas mais do peito e tornava a sair. Passado pouco tempo entrava ainda levando outra amiga. Alguns faziam reparo nisso, outros porém não tinham desconfiança alguma. Ia a festa continuando e lá pela meia-noite, quando começava a ferventar, foi de repente interrompida. Viu-se um dos rapazes que tocavam viola parar subitamente e, interrompendo o estribilho da modinha que cantava gritar enfurecido. Isto passa demais, Varro. Menos essa. Senhor Chico Juca. Nada de graças pesadas com essa moça, que é cá coisa minha. O Chico Juca estava com efeito há mais de meia hora a dirigir graçolas das suas a uma moça que ele bem sabia que era coisa do rapaz que estava tocando. Tanto fez que este, tendo percebido, proferiu algumas palavras que acabamos de ouvir. Você respinga? Vai respingar. Respondeu-lhe o Chico Juca, dirigindo-se para ele. O rapaz, que não era peco, não sei o que é isso, pôs-se em pé e replicou: Tenho dito, nada de graças com ela. Mal tinha pronunciado estas palavras quando o Chico Juca, arrancando-lhe a viola da mão, bateu-lhe com ela em cheio sobre a cabeça. O rapaz reagiu e começou a confusão. O Chico Juca foi acometido por um pouco, porém ligeiro e destemido, distribuía a cada qual o seu quinhão de cabeçadas e pontapés. Algumas mulheres meteram-se na briga e davam e levavam como qualquer. Outras, porém, desfaziam-se em algazarra. De repente, o Chico Juca embarafustou pela porta fora e desapareceu. Era tempo, porque não se tinha passado muito tempo quando assomou na porta que ele deixara aberta a figura tranquila do Vidigal, rodeada por uma porção de granadeiros. O Chico Juca tinha-lhes escapado, apesar de o terem visto quando saía, porque o major, sendo nessa ocasião poucos os soldados, não quis mandar segui-lo com medo que lhe faltasse gente, pois via que dentro da casa o negócio estava feio. Entrou, pois, deixando-o passar. Apenas o viram, pararam todos os aterrados. Então, que briga é esta? Disse ele, descansadamente. Começaram todos a desculpar-se como podiam, e segundo o crédito que mereciam pela sua reputação, era-lhe distribuída a justiça. Se era sujeito já conhecido e que não era aquela primeira vez em que entrava, ficava de lado e um granadeiro tomava conta dele. Os outros eram mandados embora. Neste ínterim, a cigana, muito perturbada, olhava repetidas vezes para a porta do quarto, dando sinais da mais viva inquietação. Não escapou isto ao Vidigal, que no fim de tudo disse a um granadeiro: Revista aquele quarto. A cigana deu um grito, o granadeiro obedeceu e entrou no quarto. Ouviu-se então um pequeno rumor e o Vidigal disse logo cá de fora: Traz para cá quem estiver lá dentro. No mesmo instante viu aparecer o granadeiro trazendo pelo braço o reverendo mestre de cerimônias em ceroulas curtas e largas de meias pretas, sapatos de fivela e solidéu à cabeça.
Apesar dos aparos em que se achavam, todos desataram a rir. Só ele e a cigana choravam de envergonhados. Esta última pôs-se aos pés do Vidigal, mas ele foi inflexível e o reverendo foi conduzido com os outros para a casa de guarda na Sé, sendo-lhe apenas permitido pôr-se em hábitos mais decentes. 16. Sucesso do plano. Para sossegarmos os leitores que estarão, sem dúvida, com cuidado no mestre de cerimônias, apressamo-nos a dizer que não chegou ele a ir à cadeia. O Vidigal quis dar-lhe apenas uma amostra do pano e, depois de o ter exposto na cadeia da guarda por algumas horas, como já acontecera ao Leonardo, a vistoria pública o deixou ir embora envergonhado, abatido, maldizendo a ideia que tivera de ir assistir de dentro do quarto à festa dos anos da sua Amásia. Quanto ao Leonardo, não cabia em si de contente. Por pouco que a sua vingança não tinha sido completa. Vira o seu rival, como já ele próprio sucedera, preso pelos granadeiros, levado à casa da guarda, sofrendo aí a vistoria dos curiosos. Faltara, é verdade, a sova e os dias de cadeia, porém também ele era um simples meirinho e o mestre de cerimônias um sacerdote respeitado, e por isso qualquer coisa bastava para feri-lo gravemente. Além disto, o mestre de cerimônias, depois de graves meditações, sabendo que ficara mal visto de seus companheiros pelo escândalo que dera, se bem que fosse certo não estar nenhum deles a tal respeito em circunstância de lhe atirar a primeira pedra, ouvindo um murmúrio surdo que se levantava, ameaçando-o com a perda do lugar que exercia na Sé, decidiu-se a abandonar a cigana, e assim o fez. Com isto, Leonardo deu-se de todo por satisfeito e renasceram-lhe as esperanças de conquistar o antigo posto, uma vez que o principal inimigo o tinha abandonado. A cigana desprezada não quereria, sem dúvida, ficar por muito tempo devoluta, e como ele se achava com requerimento em caixa e contava serviços atrasados, era provável que obtivesse favorável despacho, porque também ela ainda nem sonhava que tudo o que tinha sucedido pudesse ter sido obra sua. Começou, pois, o sentimental Leonardo a rondar a porta da sua antiga amante. Se a via na janela, ora parava na esquina a dirigir-lhe olhares suplicantes, passando por junto dela, deixava ora escapar um magoadíssimo suspiro ou uma queixa amargurada. Todas estas cenas, desempenhadas por aquela figura do Leonardo, alto, corpulento, avermelhado, vestido de casaca, calção e chapéu armado, eram tão cômicas que toda a vizinhança se divertiu com eles por alguns dias. Alguns imprudentes começaram, conversando das janelas, a atirar indiretas à cigana. Esta picou-se com isso e foi essa a fortuna do Leonardo. Um dia que ele passou, deu-lhe ela de olho que entrasse. O Leonardo teve uma sensação inexplicável. Seu rosto coloriu-se em todos os tons, desde o vermelho, que era sua cor habitual, até o roxo enegrecido. Depois baixou gradualmente até a palidez marmórea, caminhando do lugar onde estava até a porta da cigana. Não sentiu o solo debaixo de seus pés. Quando deu acordo de si, estava com os olhos rasos d'água nos braços da antiga amada que lhe pedia 1000 perdões, que prometia ser dali em diante fiel até a morte, se bem que se não esquecia de declarar no meio de tudo que se o recebia de novo em sua casa, era porque queria quebrar a castanha na boca daquelas más línguas da vizinhança que se estavam metendo com a sua vida. O pobre homem não cabia em si, parecia um viajante que volta aos velhos lares, ou um cabo de guerra que acaba de livrar do poder do inimigo uma praça sitiada. Enfim, reataram-se de todos os afrouxados laços, e Leonardo caiu em dar parte aos seus companheiros, que tinha afinal vencido a intricada demanda. Custou-lhe isto uma tremenda caçoada de todos e sérias repreensões de alguns, mas com coisa alguma se importava naquela ocasião. A felicidade o cegava a ponto de não ver aquilo que lhe estava entrando pelos olhos. A comadre apenas soube do que estava sucedido, foi procurar o Leonardo e começou em um longo sermão a querer persuadi-lo que tinha dado um passo errado. Pois, comadre, disse-lhe ela, você não se emendou ainda. Qual história? Eu sou doido por estas coisas. Mas, homem, você não se tem dado bem nem com as salóias, nem com as ciganas, para que antes não procura uma filha cá da terra.
A comadre tinha uma sobrinha que vivia em sua companhia e que lhe pesava sofrivelmente sobre as costas desde há muito nutria por isso uma ideia de que o leitor mais tarde terá conhecimento quando ela se realizar, ou antes disso se aperceber pelas palavras da comadre. Nada, não gosto desta gente. Não tem razão, há por aí muita rapariga capaz. É verdade que o que elas querem é o toma lá, dá cá, debaixo do arco cruzeiro. É por isso mesmo que eu não gosto. Depois de algumas outras tentativas, a comadre retirou-se um pouco contrariada, mas não de todo desanimada. Ela contava com a cigana para ajudá-la a realizar o seu plano, e o leitor verá para diante que tinha nisso razão. Quanto ao nosso ex-sacristão, continuava ainda a estar sem destino, o que sobremaneira incomodava ao compadre, mas que nem por isso o desanimava. Coimbra era a sua ideia fixa e nada lhe arrancava da cabeça. Até o próprio velho tenente-coronel já lhe tinha ido pessoalmente falar por solicitações da comadre, porém nada conseguira. Exasperado com essa obstinação, deixara o negócio de parte e não se importara mais com coisa alguma. 17. Dona Maria. Um dia de procissão foi sempre nesta cidade um dia de grande festa de lufa-lufa. Olha só, Harry Potter. Lufa-lufa, Hufflepuff. De movimento e de agitação. E se ainda é hoje o que os nossos leitores bem sabem, na época em que viveram as personagens desta história, a coisa subia de ponto. Enchiam-se as ruas de povo, especialmente de mulheres de mantilha, armavam-se as casas, penduravam-se às janelas magníficas colchas de seda, de damasco de todas as cores, e armavam-se coretos em quase todos os cantos. E quase tudo o que ainda hoje se pratica, porém em muito maior escala e grandeza, porque era feito por fé, como dizem as velhas desse bom tempo. Porém nós diremos porque era feito por moda. Era tanto do tom enfeitar as janelas e portas em dias de procissão, ou concorrer de qualquer outro modo para o brilhantismo das festividades religiosas, como ter um vestido de mangas de presunto, ou trazer à cabeça um formidável trepa-moleque de 2 palmos de altura. Nesse tempo as procissões eram multiplicadas e cada qual buscava ser mais rica e ostentar maior luxo. As da quaresma eram de uma pompa extraordinária, especialmente quando el-rei se dignava a acompanhá-las, obrigando toda a corte a fazer outro tanto. A que primava, porém, entre todas era a chamada procissão dos ourives. Ninguém ficava em casa no dia em que ela saía, ou na rua, ou nas casas dos conhecidos e amigos que tinham a aventura de morar em lugar por onde ela passasse. Achavam todos meio de vê-la. Alguns haviam tão devotos que não se contentavam vendo-a uma só vez, andavam da casa deste para a casa daquele, desta rua para aquela, até conseguir vê-la desfilar de princípio a fim 2, 4 e 6 vezes, sem o que não se davam por satisfeitos. A causa principal de tudo isto era, supomos nós, além talvez de outras, o levar esta procissão uma coisa que não tinha nenhuma das outras. O leitor há de achá-la sem dúvida extravagante e ridícula. Outro tanto nos acontece, mas temos obrigação de referi-la. Queremos falar de um grande rancho chamado das Baianas, que caminhava diante da procissão atraindo mais ou tanto como os santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos. Era formado esse rancho por um grande número de negras vertidas à moda da província da Bahia, donde lhe vinha o nome, e que dançavam nos intervalos dos geográtias uma dança lá a seu capricho. Para falarmos a verdade, a coisa era curiosa, e se não a empregassem como primeira parte de uma procissão religiosa, certamente seria mais desculpável. Todos conhecem o modo por que se vestem as negras na Batia. Era pra ser Bahia, né? Batia não, né, mano? Bahia. É um dos modos de trajar mais bonito que temos visto. Não aconselhamos, porém, que ninguém o adote.
Um país em que todas as mulheres usassem desse traje, especialmente se fosse desses abençoados em que elas são alvas e formosas, seria uma terra de perdição e de pecados. Procuremos descrevê-lo. As chamadas baianas não usavam de vestido, traziam somente umas poucas de saias presas à cintura e que chegavam pouco abaixo do meio da perna. Todas elas ornadas de magníficas rendas, da cintura para cima apenas traziam uma finíssima camisa cuja gola e mangas eram também ornadas de renda. Ao pescoço punham um cordão de ouro ou um colar de corais. Os mais pobres eram de miçangas. Ornavam a cabeça com uma espécie de turbante a quem davam o nome de trunfas, formado por um grande lenço branco muito teso e engomado. Calçavam umas chinelinhas de salto alto e tão pequenas que apenas continham os dedos dos pés, ficando de fora todo o calcanhar, e além de tudo isto envolviam-se graciosamente em uma capa de pano preto, deixando de fora os braços ornados de argolas de metal simulando pulseiras. Poucos dias depois dos últimos acontecimentos narrados nos capítulos antecedentes, chegou o dia da procissão dos ourives. Os nossos costumes nesse tempo a respeito de franqueza e hospitalidade não eram lá muito louváveis. Nesse dia, porém, sofriam uma exceção, e como dissemos, as portas daqueles que moravam nas ruas por onde passava a procissão se abriam a todos os amigos e conhecidos. Em virtude disso, aconteceu que se achassem reunidos em casa de uma certa Dona Maria, o compadre acompanhado do afilhado, ricamente vestido nesse dia, com seu robição de duraque preto e o seu boné de pelo de lontra, a comadre e a vizinha dos maus agouros. Dona Maria era uma mulher velha, muito gorda, sempre tem que ter, né, velho? Sempre tem que ter. Devia ter sido muito formosa no seu tempo, porém dessa formosura só lhe restavam o rosado das faces e a alvura dos dentes. Trajava nesse dia o seu vestido branco de cintura muito curta e mangas de presunto. O seu lenço, também branco e muito engomado ao pescoço, estava penteada de bugres, que eram 2 grossos cachos caídos sobre as frontes. O amarrado do cabelo era feito na coroa da cabeça de maneira que simulava um penacho. Dona Maria tinha bom coração. Tinha bom coração. Dona Maria tinha bom coração. Era benfazeja, devota e amiga dos pobres. Porém, em compensação destas virtudes, tinha um dos piores vícios daquele tempo e daqueles costumes. Era a mania das demandas. Como era rica, Dona Maria alimentava este vício largamente. As suas demandas eram o alimento da sua vida. Acordada, pensava neles. Dormindo, sonhava com elas. Acordada, pensava nelas. Dormindo, sonhava com elas. Raras vezes conversava em outra coisa e apenas achava uma tangente, caía logo no assunto predileto. Pelo longo hábito que tinha da matéria, entendia do riscado a palmo e não havia procurador que a enganasse. Sabia todos aqueles termos jurídicos e toda a marcha do processo, de modo tal que jurídicos lhe levava nisso a palma. Essa mania chegava nela a impertinência e aborrecia desesperadamente a quem a ouvia. Falando nos últimos, provarás que lhe tinha feito o seu letrado nos autos da sua demanda de terras, nas razões finais que se tinham apresentado na ação que intentava contra um dos testamentos de seu pai, no depoimento das testemunhas, no seu processo por causa da venda das suas casas, na citação que mandara fazer a um seu inquilino que lhe havia passado um crédito de 20 doblas e que agora negava a dívida, e em 1000 outras coisas deste gênero. Apenas entrara o compadre de quem era a antiga amiga e a quem não via há muito tempo, começou logo Dona Maria por dar-lhe parte àquela antiga demanda com o testamenteiro de seu pai ainda não havia acabada, ainda não estava
dar-lhe parte que aquela antiga demanda com o testamenteiro de seu pai ainda não estava acabada, e por aí ia já prosseguindo conforme seu costume, quando o compadre lhe apresentou o afilhado e começou também a contar a sua história. Começou ele pela origem do pequeno, remontou a pisadela e ao beliscão, de novo essa história, com que Maria e Leonardo tinham começado o seu namoro na viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro, o que fez dar a Dona Maria boas risadas. Passou em seguida a festa do batizado, que descreveu detalhadamente. Até aqui era o drama risonho e feliz. Veio depois a tragédia. Contou todas aquelas histórias da perfídia da Maria, dos ciúmes do Leonardo e da briga final, cujo resultado trouxera o pequeno às suas mãos. Dona Maria ouviu tudo com maior atenção e só interrompia ao compadre de vez em quando para lançar uma praga a Maria, manifestar compaixão pelo Leonardo e dar algumas risadas pelas travessuras do pequeno. Quando a conversa estava nesta altura, a vizinha dos Mausagouros, que também já se achava presente, porém que até ali estivera distraída, chegou-se para intervir na conversa, já se sabe contra o pequeno. Referiu então alguma das suas graçolas, acrescentando sempre no fim de cada período e dirigindo-se ao compadre: o vizinho, por mais bem que ele queira, não poderá negar isto. O compadre, que no meio de tudo tinha sempre pintado a história do menino com cores muito favoráveis, não cessando de gabar a sua mansidão, boa índole e dourando sempre as suas diabruras com o título de inocências, ingenuidades ou coisas de criança, começou a dar o cavaco com o desmentido que lhe dava a vizinha, que ao contrário dele pintava tudo com cores negras. A comadre interveio também nessa ocasião, porém conservando uma posição duvidosa. Ora era da opinião do compadre, ora da opinião da vizinha. Dona Maria, que morria pela conversa e sobretudo por novidades, tomava o maior interesse na história e ninguém se lembrava de que alguma vez tivesse ela esquecido por tanto tempo suas demandas. O pequeno, sentado em um canto, ouvia tudo em silêncio observador. O compadre mal se podia conter em respeito a Dona Maria com as invectivas da vizinha. Esta, julgando-se segura na roda em que estava, desabafava largamente contra o menino. Finalmente terminou dirigindo-se a Dona Maria e dizendo na sua frase do costume: então, senhora, é o que eu digo ou não? Tem maus bofes. Maus bofes, atalhou. Maus bofes, atalhou o compadre, já com a calva muito vermelha. Maus bofes? Ora esta! O pequeno lançou do seu lugar à vizinha um olhar fulminante e que queria pouco mais ou menos dizer: deixe estar que não fica sem troco, que esta não fica sem troco. Dona Maria, vendo que o compadre começava a exasperar-se, fez-se medianeira e disse, dirigindo-se à vizinha: você tem-lhe raiva demais. Realmente a função da cera na matilha é para dar o cavaco. Porém, bem diz o mestre, qual é a criança que não faz travessura? Isto tudo há de passar com a idade. Dirigindo-se depois ao pequeno: venha cá, senhor travesso. Disse-lhe com bondade: venha defender-se do que aqui estão dizendo a seu respeito. O menino chegou-se com um ar entrevexado e capadoçal. Colocou-se em pé entre a madrinha e a vizinha. Dona Maria fez-lhe então algumas perguntas, a que ele respondeu com prontidão, porém com mau modo. A vizinha não se julgou muito em segurança com tão bom vizinho ao seu lado e foi querendo levantar-se. O menino, percebendo isto, não quis perder a ocasião de fazer o que quer que fosse de maligno contra ela. Estendeu a ponta do pé e pisou-lhe com toda a força na barra da saia preta que ela conservava, tendo tirado a mantilha. A vizinha, vendo-lhe o gesto sem entender bem o que era, percebeu que ele preparava alguma e quis levantar-se rapidamente. Lá se foram alguns 4 palmos da barra da saia. Disse o menino, fingindo-se espanto. Valha-te Deus, menino, disse a comadre. A vizinha contemplava a sua saia rota, dizendo para os circunstantes: então é o que eu digo ou não? Tem maus bofes. O compadre sorria-se disfarçadamente, vendo a vingança que o menino tomava do que a vizinha acabava de dizer.
Disse afinal Dona Maria com ar de quem não estava muito certa do que dizia. Ele estava descuidado, não foi por querer. O menino foi sentar-se e a conversa prosseguiu. Chegou-se ao ponto do destino que o padrinho queria dar que o padrinho queria dar ao afilhado. E segundo era de costume, começou logo grande divergência entre o compadre e a comadre. Esta não falava senão na Conceição e aquele não falava senão em Coimbra. Dona Maria, solicitada a dar a sua opinião, disse: Pois olhem, se fosse comigo, eu havia de pô-lo em um cartório, e havia de fazer dele um bom procurador de causas. Oh, não, respondeu o compadre. Perdoe-me, senhora Dona Maria, perdoe-me se lhe ofendo com isso, mas eu tenho uma birra dos diabos com as tais demandas. Pois olhe, não tem razão. Elas dão-me o que fazer, mas eu já estou acostumada. Por exemplo, aquela demanda das terras, e isto tem sido um nunca acabar. Os herdeiros do meu compadre João Bernardo, que ainda não estavam habilitados em juízo, mandaram-me aqui citar. E por aí continuava, sem que ninguém soubesse onde pararia, quando felizmente teve de interromper-se, porque a procissão aproximava-se e todos correram à janela. Todos correram às janelas. Oh my God. Isto deu fim à conversa. Começou a desfilar a procissão que realmente fazia bonito efeito. Sobretudo vista da casa de Dona Maria, que era, e tínhamos esquecido esta circunstância, na mesma Rua dos Ourives, as luzes das tochas refletidas nos galões das armações das portas e nas tabuletas cheias de ouro e prata, em obra com que os ourives nesse dia costumavam ornar os intervalos de suas casas, tinham um aspecto de muita riqueza e luxo, ainda que de mau gosto. De tudo que levava a procissão, o que mais mereceu as honras do agrado dos devotos foi o rancho das Baianas que o leitor já conhece e o sacrifício de Abraão que ia representado ao vivo. Caminhava adiante um menino com um feixe de lenha aos ombros, representando Isaque. Logo atrás dele um latagão vestido com um traje extravagante, com uma enorme espada de pau suspensa sobre a cabeça do menino. Era Abraão. Um pouco mais atrás, um anjo suspendendo o furibundo Gládio por uma fita de 3 ou 4 varas de comprimento. Terminada a procissão, retiravam-se os convidados. Ao sair o compadre com o pequeno, Dona Maria chegou-se a ele e disse-lhe significativamente: Apareça que temos que conversar a respeito do pequeno. Já se vê que o menino não era dos mais felizes, pois que, se tinha inimigos, achava também protetores por toda a parte. Para adiante os leitores verão o papel que Dona Maria representará nesta história. 18. Amores. Os leitores devem já estar fatigados de histórias de travessuras de criança. Já conhecem suficientemente o que foi o nosso memorando em sua meninice, as esperanças que deu e o futuro que prometeu. Agora vamos saltar por cima de alguns anos e vamos ver realizadas algumas dessas esperanças. Agora começam histórias, se não mais importantes, pelo menos um pouco mais sisudas. O que é sisudo? Eu não sei. Sisudo, né? Eu vou até marcar. Sisudo. Eu preciso ver o que significa isso, que eu não sei. Como sempre acontece a quem tem muito onde escolher. O pequeno, a quem o padrinho queria fazer clérigo, mandando-o a Coimbra, a quem a madrinha queria fazer artista, metendo-o na Conceição, a quem a Dona Maria queria fazer rábula, arranjando-o em algum cartório, e aqui, enfim, cada conhecido ou amigo queria dar um destino que julgava mais conveniente às inclinações que nele descobria. O pequeno, dizemos, tendo tantas coisas boas, escolheu a pior possível. Nem foi para Coimbra, nem para Conceição, nem para cartório algum. Não fez nenhuma destas coisas, nem também outra qualquer.
Constituiu-se um completo vadio. Vadio mestre, vadio tipo. O padrinho desesperava com isso 20 vezes em cada dia por ver frustrado seu belo sonho, porém não se animava mais a contrariar o afilhado e deixava-o ir à sua vontade. A comadre tinha conseguido o seu fim, pelo que diz respeito à sobrinha. Tanto fizera que o Leonardo, pilhando a cigana em nova infidelidade, resolveu-se e arranjou-se. Dessa época começou ele a viver sossegado. O vento da idade começava a apagar-lhe as flamas de ternura. Dona Maria envelhecera sofrivelmente. Embora não perdera de modo nenhum a sua mania favorita das demandas, a última que tivera foi talvez a mais A última que tivera foi talvez a mais razoável de todas. Não entendi. Teve por causa a tutoria de uma sobrinha que ficara órfã por morte de seu irmão. Este irmão tinha um compadre que não gozava de boa reputação. Tendo a órfã ficado senhora de alguns 1000 cruzados que deixara seu pai, ainda que este não tivesse feito testamento por ser ela filha única e legítima, o compadre apresentou-se pretendendo ser seu tutor. Dona Maria, percebendo o caso, apresentou-se também e afinal venceu. Foi nomeada tutora e veio-lhe a sobrinha para casa. Ela estimou isso tanto mais que a sua idade já a fazia precisar. Ainda não de um apoio, porém de uma companhia. As mais personagens continuaram no mesmo estado. Daqui em diante trataremos o nosso memorando pelo seu nome de batismo. Não nos ocorre se já dissemos que ele tinha o nome do pai, mas se o não dissemos, fique agora dito, e para que se possa saber quando falamos do pai e quando do filho, daremos a este o nome de Leonardo e acrescentaremos o apelido de Pataca, já muito vulgarizado nesse tempo quando quisermos tratar daquele. Leonardo havia, pois, chegado à época em que os rapazes começaram a notar que o seu coração palpitava mais forte e mais apressado em certas ocasiões, quando se encontra com certa pessoa com quem, sem saber porquê, se sonha umas poucas de noites seguidas e cujo nome se acode continuadamente a fazer cócegas nos lábios. Já dissemos que Dona Maria tinha agora em casa sua sobrinha. O compadre, como a própria Dona Maria lhe pedira, continuou a visitá-la e nessas visitas passava um longo tempo em conversas particulares. Leonardo acompanhava sempre o seu padrinho e fazia diabruras a bordo e problemas com peixe pela casa enquanto estava em idade disso. E depois que lhes perdeu o gosto, sentava-se em um canto e dormia de aborrecimento. Disso resultou que detestava profundamente as visitas e que só se sujeitava a elas obrigado pelo padrinho. Em uma das últimas vezes em que foram à casa de Dona Maria, esta, assim que os viu entrar, dirigiu-se ao compadre e disse-lhe muito contente: "Afinal venci a minha campanha. Veio ontem para o meu poder a menina. O tal velhaco do compadre e de meu irmão não levou a sua avante." Muitos parabéns, respondeu o compadre. Leonardo deu pouca atenção a isso. Há muito tempo que ouvia falar da tal sobrinha, sentou-se a um canto e começou a bocejar como de costume. Depois de mais algumas palavras trocadas entre os dois, Dona Maria chamou por sua sobrinha e esta apareceu. Leonardo lançou-lhe os olhos e a custo conteve o riso. Era a sobrinha de Dona Maria já muito desenvolvida, porém que, tendo perdido as graças de menina, ainda não tinha adquirido a beleza de moça. Era alta, magra, pálida, andava com o queixo enterrado no peito, trazia as pálpebras sempre baixas e olhava a furto. Tinha os braços finos e compridos, o cabelo cortado dava-lhe apenas até o pescoço, e como andava mal penteada e trazia a cabeça sempre baixa, uma grande porção lhe caía sobre a testa e olhos, como uma viseira. Trajava nesse dia um vestido de chita roxa, muito comprido, quase sem roda e de cintura muito curta. Tinha ao pescoço um lenço encarnado de alcobaça.
Por mais que o compadre a questionasse, apenas murmurou algumas frases ininteligíveis com voz rouca e sumida. Mal a deixavam livre, desapareceu sem olhar para ninguém. Vendo-a ir-se, Leonardo tornou a rir-se interiormente. Quando se retiraram, riu-se ele pelo caminho à sua vontade, e o padrinho indagou a causa da sua hilaridade e respondeu-lhe que não se podia lembrar da menina sem rir-se. Então lembras-te dela muito a miúdo, porque muito a miúdo te ris. É isso, gente, só uma coisa. Pela descrição dessa sobrinha aí, que eu até esqueci o nome, eu posso dizer com quem que eu acho que ela se parece. Que tal? É com isso aqui, ó. A Sadako.